Olá, seja bem-vindo a mais um Entre Costas Podcast. Hoje o tema dependências comportamentais. A gente vai falar de bets, a gente vai falar de compras, de compulsão alimentar, de tudo um pouco, que eu acredito que se você não passa por isso, conhece alguém que passa. Então, estou aqui também com... Eu sou o Carlos Henrique Costa, sou cardiologista, pai da Marina e amigo desses nossos convidados queridos. Bom, hoje estamos com o Rogério Bosso, que é psicólogo, a segunda vez aqui no nosso podcast, e a Aline Coraça, que é terapeuta ocupacional. Sejam bem-vindos. Obrigada. Obrigado pelo convite mais uma vez. Sempre um prazer estar com vocês aqui. Bom, Uma honra estar aqui com vocês, com o Rogério. Primeiro podcast. Rogério, quem não assistiu o outro episódio de dependência química, relembra aí para o pessoal a sua história. Sim, eu sou psicólogo de formação, né? Tenho uma longa trajetória aí na dependência química, acho que desde 2008, 2009, por aí já estava nessa área, né? E aí vim estudando, fiz especialização, mestrado, agora estou no doutorado na área, né? E acho que vale a pena quem não assistiu, né? Acessar lá o Isso. link e assistir, que ficou muito bacana, né? Ficou muito bom mesmo. Acho que nós conversamos bastante sobre um dos pilares importantes, né, na dependência química e que também é um gap hoje quando a gente pensa na questão do tratamento, que é a reinserção social. Então, acho que vale muito a pena, né, voltar lá e assistir por completo. Muito bom. E Aline, conta um pouco da sua história antes da terapia ocupacional, o porquê escolheu essa formação. Bom, a terapia ocupacional, ela apareceu na minha vida já na adolescência. Eu fui ajudar uma amiga como um trabalho voluntário na PAI. E aí eu falei, peraí, eu quero trabalhar com algo que possibilite a independência e a autonomia dessas crianças. Aí foi mais no sentido dessa população. E aí eu busquei, vi que tinha o curso na PUC, então sou daqui do interior de São Paulo, e aí prestei, entrei. Quando eu entrei, eu falei, não, eu quero psiquiatria. E aí já desde do primeiro ano, meu olhar foi voltado muito para a área da psiquiatria. E quando eu me formei, coincidiu que abriu uma vaga no hospital psiquiátrico da minha cidade. Então, eu sou formada há 23 anos e desde então eu trabalho com psiquiatria. E com transtorno por uso de substâncias já tem 11 anos. Então, não me desliguei, né? Assim, continuo com transtornos psiquiátricos e o transtorno por uso de substâncias, né? Entra nesse guarda-chuva. E as dependências comportamentais agora, né? Então, hoje eu trabalho mais com consultório, atendimento online, mas eu já transitei por hospitais psiquiátricos, por centro de atenção psicossocial, por CAPS-AD, e ambulatório infanto-juvenil, que eu trabalhei, montei o serviço junto com o pessoal lá da minha cidade. Fiquei 1 ano e agora com consultório. E o treinamento voluntário na Unicamp, que eu tô há 3 anos, e Rogério também junto, na enfermaria de psiquiatria, e no ASPA, que é o ambulatório de substâncias psicoativas. Legal. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, no meu fretado, tinha uma menina que estava começando o TO. E eu nunca tinha ouvido falar. E aí eu perguntei para ela a pergunta que eu vou fazer para você, né? Então, o que uma TO faz? Então, nós, enquanto profissão, já existimos há mais de 100 anos, então é uma profissão da área da saúde e com o intuito de promover um melhor desempenho nas atividades do dia a dia, das ocupações do indivíduo. Então, se a gente for olhar as ocupações, a gente engloba tudo, desde alimentação até banho, autocuidado de um modo geral, as atividades instrumentais, você sair para pagar uma conta, ir ao supermercado, realizar tarefas do dia a dia. E aí, onde esse indivíduo transita?
O trabalho, a escola, a casa, o lazer é uma ocupação, o sono é uma ocupação. Então, não é só com transtornos psiquiátricos, né? Então, se a gente for pensar em ocupações, todos nós realizamos ocupações ao longo da nossa vida. Então, com criança, adultos, com limitações físicas, intelectuais, idosos. Então, nós podemos trabalhar com qualquer área. E tanto para habilitar o indivíduo a ter um melhor desempenho nessas ocupações, como para reabilitar, quando ele tem um prejuízo, que é algo que limite ele para desempenhar. Então, por exemplo, acidente vascular cerebral, alguma função física ali que ele tenha perdido, que a gente precisa reabilitar. Então, tem a parte motora também, assim, parecido com a fisioterapia, e tem a parte mental. Porque, na verdade, assim, até nós estamos no mesmo conselho, né? Fisioterapia e terapia ocupacional, porque a profissão nasceu no pós-guerra, nos Estados Unidos. Então, a reabilitação física, que foi o nosso início, e através das ocupações. Então, aqui no Brasil, eu não vou lembrar muito a parte histórica, mas começou na USP, então depois o curso se dividiu, aí o aluno escolhia entre ter a formação de fisioterapia, acho que depois do segundo ano, ou de terapia ocupacional. Então, a fisioterapia, ela trabalha com o movimento, a terapia ocupacional com a função. Ah, entendi. Então, você reabilitar a função daquele membro, né? Daquele membro perdido ali, daquele movimento perdido, da função perdida. E através das ocupações. Então, é o uso terapêutico das atividades. Então, na parte física, é através de exercício ou de atividades específicas para que isso volte a ter, não o funcionamento normal, mas até onde o indivíduo consegue. Então, assim, o nosso objetivo é que ele tenha o melhor desempenho possível naquela ocupação. É dentro das possibilidades. Então tem uma relação íntima aí da reinserção social, que a gente comentou, e para um paciente que é portador de um transtorno psiquiátrico, ser reinserido socialmente e recuperar ou, de alguma maneira, ter as funções preservadas ou que ele possa desempenhar as suas funções no cotidiano. Exatamente. E aí, essas funções, elas estão onde? Elas estão dentro de uma rotina. Então, hábitos, os papéis ocupacionais que esse indivíduo desempenha, como ele desenvolve. Então, assim, para o terapeuta ocupacional, o que é importante? É saber onde ele vive, como ele se relaciona, quais são os hábitos que ele tem, quais são os interesses, propósitos, e se não tem, desenvolver. Então, hoje a profissão está muito voltada para o transtorno do espectro autista, porque nós somos os únicos profissionais que trabalhamos com a integração sensorial, Entendi. que necessária no que tratamento, é necessária no tratamento e a evolução dessa criança, né, desse adolescente, adulto na integração sensorial é primordial. E então, assim, a profissão está com esse olhar. Que bom! Mas a gente também não pode esquecer que essas crianças, elas têm uma grande chance de ter comorbidades e muitas psiquiátricas. Então, esse profissional, ele precisa ter esse olhar. Então, precisa também ter um conhecimento de psicopatologia, porque vai chegar em algum momento que essa criança, ela vai ter uma dificuldade na parte social. Ela vai ser um adulto. Ela vai ser um adulto e ela também não está isenta de fazer uso de substâncias, ela não está isenta de ter uma dificuldade cognitiva, porque a cognição, ela também interfere na funcionalidade. Então, se eu tenho um prejuízo cognitivo, eu também preciso do terapeuta ocupacional. Então, na verdade, assim, a gente olha para todas as áreas da vida. E aí onde esse indivíduo está inserido e como que eu posso melhorar a qualidade de vida dele. Para que ele consiga o máximo de independência e autonomia possível para viver bem. Interessante, e aí essa nossa mesa mostra a importância da equipe multidisciplinar, multiprofissional na abordagem do indivíduo. Como a gente tem olhares diferentes e complementares, e como isso
acaba repercutindo na saúde, particularmente na saúde integral do indivíduo. E é necessário, porque o ser humano é complexo. E se vocês me permitem, né, eu tive a felicidade de trabalhar com a Aline, né, e ver ela desempenhando o papel de terapeuta ocupacional. E tem um caso que eu sempre peço para ela contar, que eu acho que ilustra perfeitamente o que ela estava trazendo até agora, né? Se você sentir à vontade, eu acho que é muito bacana, assim, para ter mesmo essa ideia do quanto que a terapia ocupacional, ela auxilia, né? E devolve funcionalidades importantes na vida da pessoa, né? E com isso, a gente, né, na área da psi, sabe o quanto a pessoa ser autônoma e conseguir desenvolver, né, um trabalho que ela tem prazer, o quanto isso auxilia ali na autoestima, no dia a dia, né? E também impede várias outras questões psicológicas aí que são prejudiciais. O Rogério foi meu monitor nesse hospital que eu trabalhei. Antes dele ser psicólogo, ele era da enfermagem. E aí foi aí o início até da nossa amizade, que tem mais de 20 anos. Antes da BEAD, então. Muito antes. muito antes, Depois muito se antes. reencontraram na BEAD, né? Associação Brasileira de Estudos de Álcool e Outras Drogas. Sim. E aí esse setor, né? Então, assim, esse hospital, ele é dividido por perfil diagnóstico. E esse setor, ele era voltado para psicóticos crônicos, né? Da área do Sistema Único de Saúde. E então, assim, vamos pensar nesse perfil, né? Um paciente psicótico, crônico, com uma internação mais longa, né? Com uma cultura dali, da realidade deles, né? E com algumas limitações cognitivas. E a gente tinha um paciente que ele tinha uma hemiplegia. E as atividades, eu acho que isso também é uma coisa interessante para fazer um comentário sobre a TO na psiquiatria. Então, assim, as atividades ali, elas eram livres, mas aí eu, enquanto terapeuta ocupacional, eu fazia as indicações de acordo com o que o paciente tinha capacidade para fazer. Porque é aí que é o nosso olhar também, né? Porque eu quero que ele tenha sucesso naquilo que ele está fazendo. Sim. Então, eu preciso ter cuidado, né, com aquilo. Desenvolver habilidades, mas também entender as limitações. Exato, É desafiador. exato. É desafiador, porque pensando num grupo, e era um grupo de uns 25 pacientes, mais ou menos. Então, cada um vai realizar de uma maneira. E ele tinha hemiplegia. E ele queria... que é a hemiplegia? A hemiplegia é a dificuldade de um lado do corpo, né? Então, ele tinha... Que não foi tratado. Então, ele tinha a mão atrofiada. Então, o movimento... Era bem pra dentro, sabe? Era bem atrofiada. Então, ali não foram feitos os exercícios, assim. Não sei... o porquê, mas enfim, ele já ele ficou com a sequela e aí a limitação ficou mais prejudicada. E só que ele queria pintar. E na época era gesso. Era gesso, né? Era gesso, aquelas peças de gesso. E aí, assim, eu não tenho muito conhecimento de área física, porque eu não me especializei, mas o básico eu conseguia, né? Ainda mais recém-formada, você tá fresco, né? E aí eu fui, todo o grupo, eu fazia as movimentações e aí eu adaptei um pincel para que ele conseguisse pintar. Porque a terapia ocupacional também trabalha com isso, né? Com as adaptações, com órteses, né? Quem é da área física, para conseguir o posicionamento também, né? Daquele membro para melhorar a função. Então, o Rogério sempre fala disso, porque aí não é só o olhar ali daquele indivíduo para fazer atividade, é como ele vai fazer a atividade. Então, por isso que é muito único. Então, dentro de um hospital psiquiátrico, da psiquiatria de um modo geral, a terapia ocupacional ela surgiu muito com a Anísia da Silveira. E aí vem a questão das mandalas, né, da psicologia analítica, Jung. Então tem todo esse olhar da expressividade. E não é que a TO se perdeu nisso. Eu acho que teve uma distorção ao longo do tempo, até dentro da psiquiatria mesmo. Porque são atividades que os pacientes gostam de fazer. E num lugar
que tem muito paciente, para o paciente não dar trabalho, entre aspas, né? Manda para TO. Deixa na TO. Ele, né? Ele não enche o saco na TO. Lá ele tá tranquilo. Então, aí eu acho que teve uma distorção. E na época que eu me formei, vinha muito a questão da luta antimanicomial, que foi, né? Só que a gente consegue ver essa diferença, o quanto esse serviço ele é importante, porque o indivíduo, esse paciente, ele precisa do tratamento especializado, não dá para ele estar na sociedade, mas a sociedade também, em contrapartida, precisa ter um serviço que acolhe, que treine esse paciente para que ele tenha autonomia. Então, não é tirar daqui e colocar aqui sem um treinamento específico. Então, lá no hospital, a gente conseguiu isso, era uma coisa que incomodava muito nós, TOs, e aí a gente, com o passar dos anos, a gente foi se especializando e levantando muito a bandeira, olha, o que a gente faz tem resultado, não é só subjetivo. Então, nós começamos com avaliações específicas para mostrar a evolução ali da TO enquanto profissão e com embasamento mesmo científico. E com avaliações cognitivas, principalmente, funcionais. Então, a reabilitação cognitiva funcional, ela entrou ali nós tivemos muito sucesso. Hoje, não sei mais, né? Não tô mais lá, mas eu continuo fazendo essas intervenções com os meus pacientes. Adaptei como fazer isso no atendimento online, porque aí, como que uma TO trabalha, né? Se o recurso é o uso das atividades. Mas aí é isso, assim, o Rogério gosta desse exemplo porque foi um olhar individualizado. Vocês não imaginam a felicidade dele pintando de novo. Legal. Né? Ele conseguindo pintar, né? Nossa, era um momento para ele. Como a Aline falou, né? Nessa época eu ainda estava estudando, né? Então eu trabalhava numa outra função para ir pagando a faculdade. Então eu acompanhava o pré, né? Assim, a felicidade que ficava de saber que ia na TO, que ia pintar, que tinha adaptação. Quanto isso mexia assim positivamente, né? Com o paciente, bem bacana. Então foi um caso que gravou muito assim. A superação de uma limitação, né? E o que significa para aquela pessoa conseguir esse resultado, né? E eu fiquei imaginando, quando você falava, do familiar que vive com um paciente psiquiátrico, um transtorno mental, um psicótico, por exemplo, esquizofrênico, ou mesmo os demenciados, que a família muitas vezes não sabe como lidar. Não. E aí tem a questão, como você falou, antigamente o transtorno psicótico ia para o hospital, agora fica em casa. E como a família pode lidar com isso sem esse apoio, sem esse suporte, essa orientação de o que fazer, como fazer? Porque muitas vezes o que a família faz? A família faz pelo paciente. Isso. Principalmente na esquizofrenia, né? Que os sintomas negativos acabam ficando mais exacerbados. E aí a questão da autonomia, da funcionalidade, de não conseguir se organizar para pagar uma conta, do autocuidado que fica, né, em detrimento a tudo isso. Então, assim, é muito... Quando você trabalha num lugar... num hospital ou num ambulatório, você precisa trabalhar em grupos, mas o olhar precisa ser individualizado. Sim. Então, pode ter o mesmo transtorno, mas cada paciente tem uma rotina, né? Então, como olhar para essa família, para esse contexto que ele vive? Então, organizar só a rotina? Tá, mas vamos lá. Como que é o contexto dessa família? Quais são os recursos dessa família? Até recursos intelectuais. Quem é o cuidador desse paciente para que eu possa orientar? Que normalmente tem uma sobrecarga Tem psicológica e também de trabalho, de cuidado enorme. E aí, se você consegue desenvolver essa autonomia nesse familiar doente, é extraordinário. E o quanto a avaliação ela é importante, porque às vezes a gente fala assim, esse paciente ele não consegue pagar uma conta, tá? Mas ele consegue tomar banho? Então, é o básico. Então, às vezes, a gente está querendo algo que está lá na frente ainda, que vai aquém, né, da capacidade dele. É um passo a passo. Então, é um passo a passo. É um passo a passo. Importantíssima atividade, né, de integrar uma equipe multidisciplinar à TO. Sim. E
o Rogério e a Aline participaram da publicação de um livro, né, de dependências comportamentais. Esse olhar multidisciplinar e integral faz muito sentido para o tratamento das dependências. Mas eu quero que vocês expliquem o que é uma dependência comportamental. A dependência comportamental é um comportamento, né, que ele é compulsivo e que ele é repetitivo também, né? Ele é persistente, na verdade, né? A pessoa persiste naquele comportamento que é compulsivo. Inicialmente, ela tem uma sensação de prazer, né? Algo que é prazeroso. Eu vou ali, eu vou fazer uma aposta, por exemplo, né? Vou tentar ganhar um dinheiro, jogo, perco, vou lá, tento de novo, né? No início tem um prazer, eu acho que isso é importante as pessoas entenderem, né? Porque senão também fica, mas sabe que é errado e está fazendo, né? Não é tão simples assim. Inicialmente a pessoa sente sim um prazer, né? Por isso que tem essa continuidade no comportamento, mas é um comportamento que mesmo compulsivo e persistente, ao longo da evolução, ele começa a trazer prejuízos, né? Prejuízos psicológicos, prejuízo na funcionalidade, né? A pessoa vai deixando de ter as suas funções por conta do jogo, das apostas, do sexo, das compras, né? Enfim, seja qual o comportamento for, a pessoa acaba tendo vários prejuízos, né? Então, quando a gente fala em dependência comportamental, a gente está falando isso. Um comportamento que é compulsivo, que é persistente, de início dá-se a sensação de ser algo prazeroso, mas que ele vai trazer um prejuízo a nível psicológico, social, né? Enfim, para a vida do sujeito. E são comportamentos que têm uma ativação no mesmo sistema de recompensa do uso de substâncias psicoativas, que é o sistema dopaminérgico. Então, jogos de apostas, os videogames, amor patológico, exercício físico. A própria internet, né? A própria internet, as redes sociais. Você passar, né, os reels e até as notificações ativa o sistema dopaminérgico. Então, as compulsões por compras, né, de um modo geral. Então, é o mesmo sistema cerebral ali. É interessante a gente pensar nesse mecanismo neuroquímico dessas dependências comportamentais e a própria dependência química, em que esse sistema de recompensa, a pessoa tem o prazer, esse sistema dopaminérgico dá prazer e incentiva que aquele comportamento seja repetido. Então, tem uma base neuroquímica, né? Neuropsíquica da dependência. Sim, que é onde entra a questão de que não é simplesmente, eu vou falar que eu vou parar agora e acabou, né? Você tem mesmo um processo neuroquímico acontecendo e que a gente não tem muito controle, né, de como esses processos acontecem a nível fisiológico. Como é que eu controlo isso? Eu posso tentar controlar a partir do comportamento, mas não é tão simples assim, né? Eu gosto sempre de reforçar isso para que as pessoas entendam que quem está passando por esse problema tem um sofrimento e tem, de fato, um problema. A gente não está falando de algo moralista, que assim, você está vendo que você tem um problema e continua porque quer. Não é simplesmente, não é nesse caminho que a gente segue, né? A gente está falando de algo que, de fato, é bem complexo, né? É um transtorno médico, um transtorno mental. E você me fez lembrar de um caso, a gente tinha um programa de dependência química dentro da empresa. Tínhamos um grupo de apoio. E um empregado da empresa foi procurar assistente social porque ele estava com problemas com apostas. Naquela época era aposta em cavalos, hípicas, né? E aí ele ingressou no grupo da dependência e nós percebemos o quanto a doença era semelhante ao dependente químico. E eu lembro de um dia que ele chegou no grupo, ele falou, olha, eu estava em São Paulo e eu estava no metrô e eu pensei ali em me jogar na frente do trem. E eu decidi vir para cá e não fazer isso. Então, quer dizer, o transtorno é tão grande, ele estava num sofrimento tão grande de não conseguir sair dessas apostas e estava com um transtorno financeiro, problemas financeiros, já tinha perdido a casa e com uma dificuldade muito grande de superar esse transtorno, né? Então, como você mencionou, é
é uma doença, é um transtorno, a pessoa está sofrendo com isso. Eu acho que assim, é interessante a gente pensar nesse prejuízo. Então, é quando causa o sofrimento, é quando não consegue interromper, mesmo sabendo que tem as consequências, mesmo sabendo que está perdendo dinheiro. E que tem um prejuízo ali na familiar, social, até pessoal. Então, é quando implica um prejuízo no trabalho, na parte acadêmica, quando o adolescente está ali muito no videogame e aí fica de exame. Quer dizer, com a prova no dia seguinte, ele está lá no jogo e não consegue parar. A privação de sono. Então, assim, não é tão simples, né? Então, é isso que o Rogério falou. Eu quero... se quiser parar, para. Isso. E aí tem uma questão interessante. Por exemplo, eu tive uma paciente que tinha um transtorno de aposta em bingo. Então, o que parecia um encontro social de senhoras, para ela um transtorno. Ela perdeu muito dinheiro nesse modo. Eu ouvi o doutor Hermano Tavares, né, falando, acho que em alguma live, eu não lembro agora se foi live ou palestra, né, que ele fala que ele começou a trabalhar, né, a olhar para essa dependência na residência, quando chegou uma mulher para o acompanhamento e ela tinha dependência em bingo. E, então, assim, no início da residência dele, e aí ele falou, e ele pensando, né, mas bingo, que igreja que tem bingo de terça-feira? Porque aí ela tava com problema já no casamento, e ela trouxe isso para ele, né, que ela foi no bingo para ter o alívio da questão ali das brigas, né? Então, aí ele falou, peraí, um alívio, né? Ir no bingo para ter o alívio, isso daí tá muito parecido com o uso de substâncias, né? Na questão do alívio do sofrimento, ali da abstinência. Uma prazer motivação. momentâneo. O prazer momentâneo. E às vezes uma motivação inicial, que é até uma tentativa de melhorar a questão social, cai numa armadilha. E depois tinha os bingos mesmo, né, comerciais aí, que depois foram fechados por conta do transtorno que gerou para a sociedade. E agora as apostas sofisticaram, né? Agora é internet, Tá dentro de tá casa. dentro de casa, no celular, e aí, claro, com consequências ainda mais dramáticas para a saúde e para a questão financeira. Esse final de semana eu estava assistindo o Brasileirão, né, com o Daniel, e eu fiquei impressionada, porque eram 5 casas de apostas patrocinando uma coisa que tá na TV de todo mundo. E o comercial foi muito interessante, porque eu achei inicialmente que era um comercial de bebida, que é aquela mulher na praia jogando futebol. Achei que era de cerveja. E quando eu vi, era um comercial de casa de aposta. E eu falei, gente, isso é muito significativo do lugar que isso tá tomando. E tanto a compra quanto a aposta, eu acho que hoje em dia ela tem uma dificuldade a mais, porque ela tá na mão de todo mundo. Ela tá dentro das casas, né? Os sites que a gente compra, já tem o nosso cartão cadastrado. É um clique e eu já comprei. É rápido. É rápido. É rápido. Eu não tenho sacrifício nenhum de sair da minha casa, ir até um lugar. E aposta também. Eu saí da minha casa, ir até um lugar. As apostas que antes eram ilegais. Antigamente tinha loteria, que você via fila na loteria, né? Principalmente quando a Mega Sena acumulava. Exatamente. Agora não, agora tá ali na mão. E você lembrou muito bem essa questão da estratégia de neuromarketing da indústria do tabaco e de álcool, que associa o ideal de beleza, sucesso e liberdade com o uso da substância. E a mesma estratégia agora que essas apostas estão utilizando. Beleza, sucesso, muito dinheiro, né? E associando o dinheiro com liberdade. E a fama, né? E a fama. Então eles pegam, hoje em dia, o canal que as pessoas mais são influenciadas, que são as redes sociais, então grandes influenciadores para falar, olha, você pode ser como eu, você pode ganhar tanto dinheiro quanto eu, é só apostar. E olhando assim, né, se a gente for pensar nos grupos mais vulneráveis, os adolescentes.
Isso. Então, não tem essa restrição de idade, tá ali, tá na mão, tá fácil. O quanto aumentou, principalmente na pandemia, então não só de videogame, internet, mas a questão das apostas. Eu tinha um adolescente de 13 anos que ele conseguiu, assim, claro, eu trabalhei com ele o quanto ele perdeu. Mas, na verdade, assim, o que ele teve de prejuízo financeiro ele minimizou por conta dos 10 mil reais que ele ganhou. Então, e é um lúdico, né? Porque se a gente for pensar em jogos, eles existem há quanto tempo, né? De jogos de tabuleiro, esses jogos de aposta, Mega Sena, Loto Fácil, Raspadinha. Né? Então, isso vem quanto de crescente, né? Até hoje a pandemia, que teve um aumento também significativo, mas se a gente for olhar para os adolescentes e fase de desenvolvimento, né? As funções executivas ainda em desenvolvimento, então o controle inibitório tá ali, e a resposta imediata. Né, dessa aposta, desse ganho. Então, não pensa na consequência, e a facilidade. É com clique. Né? É um clique, é tudo que o adolescente quer. Eu acho que interessante, entrando nesse ponto que a Aline está falando, nós temos o terceiro Lenad aí, né? Saiu agora, 2025, e ele tem um caderno sobre, né, jogos e apostas, e lá traz o dado brasileiro de que 28 milhões de pessoas, né, com 14 anos ou mais apostaram no último ano. Nossa, Né? Já é uma epidemia. Já. E até o que você falou do adolescente tem muito a ver com a série Adolescência, dos pais acharem que o filho está seguro dentro de casa, porque ele está quietinho lá, e às vezes ou ele está jogando os jogos eletrônicos ou no celular, e os perigos disso. E assim, e o tipo de jogo, né? Então, será que esses pais, eles conseguem ter esse conhecimento? Qual é o jogo que o meu filho está jogando? E assim, muito se ouve também, né? Então, assim, os pais, mas quanto que é o tempo que é seguro, né, para ele ficar no computador? Principalmente agora nas férias, né? Aline, quanto tempo eu limito? Tem controles, né? Assim, tem pais que eu até oriento, olha, coloca o aplicativo para você ter controle do tempo ali. A gente precisa ter esse olhar de prevenção. Porque senão você vai abrindo, né, possibilidades não só para uso de substâncias, e os outros transtornos também. Talvez a gente, nessa questão, a gente está treinando o cérebro para essa recompensa rápida, né, e as pessoas cada vez mais vulneráveis para esse tipo de transtorno. E aí, indo para a prática, assim, o que você costuma orientar os pais? Quanto tempo aí? É que, na verdade, a gente precisa olhar, enquanto TO, o desempenho das ocupações. Então, vamos olhar para as áreas da vida. E aí, se é uma criança e um adolescente, quem é que organiza a rotina? São os pais. Então, eu não tenho como trabalhar só com a criança e o adolescente se eu não trabalhar com a família. Então, aí é mudança de hábitos e criação de novos hábitos da família. Então, é olhar se esse adolescente, ele também está saindo para praticar um esporte, fazendo as suas tarefas ali, os combinados de casa, saindo para encontrar com os amigos, ou ele está o dia inteiro jogando. Exatamente. E assim, e o quanto, e como é a rotina desse pai e dessa mãe, ou do cuidador. Porque não dá para você cobrar da criança e do adolescente se você também não faz. E, né? Porque a parte mais difícil. É a parte mais difícil, então é o exemplo. Então, que nem, por exemplo, tem um adolescente que ele tá iniciando o uso de álcool ali. Ah, mas eu já tô com quase 18 anos, né? TDAH. E aí a gente já começa a pensar nesse perfil. E a família faz o uso de bebida. Então, ali a gente tem que também ter esse conhecimento. É um grupo de risco para desenvolvimento, não só da bebida, mas fica muito também no computador. Então, é você mudar os hábitos da família. Então, como? Analisar a rotina, o que essa criança, esse adolescente gosta de fazer, porque também não adianta, é muito fácil.
né? Olha, você vai acordar a tal hora, você vai fazer as refeições a tal hora, você vai fazer isso e aquilo. Mas eu acho que isso que é o interessante da terapia ocupacional, que tem que fazer sentido para o paciente. Se não faz sentido, ele não vai mudar hábito nenhum, ele não vai ter a motivação. Então, aí a gente precisa também olhar, se é um paciente que está com quadro depressivo, ele não vai ter a motivação. E aí eu preciso trabalhar com a volição. Então, o quanto de iniciativa eu preciso trabalhar com esse paciente para chegar na motivação, para a gente pensar. Então, não é tão simples, né? E é muito individualizado. E aí é olhar para esse dia, para essa rotina desse paciente, quais são os hábitos que ele tem, o que esse adolescente gosta, porque o videogame, a internet é lúdico. E aí, o que eu posso substituir? Será que eu não posso chamar para jogar um jogo de tabuleiro com a família junto? Então, mas Alguma aí, coisa assim? assim, os jogos, de certa forma, ele é uma atividade sedentária. Então, se é um adolescente que já tá com sobrepeso, como que eu vou inserir uma atividade física? Como que tá olhando, né, para as áreas, para os pilares da medicina do estilo de vida, que daí eu vou trazer para as áreas, né, da TO, a espiritualidade, como que tá tudo isso, né, para a família, a prática da espiritualidade, não religiosidade, mas a espiritualidade. Como que eu posso inserir isso na família? A família faz a refeição na mesa com esse adolescente? Ou é o adolescente que faz o prato e leva para o quarto? Né? Esse Porque adolescente, os pais estão trabalhando o dia inteiro. ele contribui na organização da casa, ele ajuda a tirar o lixo, ele lava a louça, ele monta a mesa. Né? Como que é essa rotina? Então, é você inserir novos hábitos, modificar esses hábitos que estão disfuncionais aí e tentar organizar essa rotina da maneira mais saudável. Mas aí entra muito, por isso que o papel da equipe ela é importante, porque você pode, né, olhando mais para o adulto, com crenças disfuncionais, com a autossabotagem. Então, você tem que andar junto ali com o trabalho em equipe, a medicação, que também precisa ter um controle aí desse impulso. Então, não dá para você trabalhar sozinho. Todos esses transtornos, hoje eles se caracterizam como transtorno do controle de impulso, é isso? Ou não? Depende. Vem, né, do transtorno de impulso. Sim, acho que não todos, né, vão se caracterizar como transtorno do impulso, mas quando a gente pensa, né, na adolescência, que é o caso que a Aline está trazendo, você tem um cérebro ainda que está em maturação. Não tem um cérebro, né, maduro já, assim, né, maturado. Então, e o nosso lobo pré-frontal é o último que vai ali, né, maturar, enfim, é onde fica o controle dos impulsos. Então, a gente vê muito adolescente impulsivo também por conta disso. Né? Ele não tem toda a estrutura ainda cerebral para conseguir controlar um impulso, né? Então, ele fica muito mais impulsivo. Então, nem sempre a gente está falando também de um transtorno. A gente está falando de algo, né, que faz parte ali desse momento da adolescência. Eu acho que isso é importante também, né? Em algumas discussões de caso que eu acabo tendo em algumas equipes, a gente vê muito isso quando é adolescente, que é tentar colocar dentro de um transtorno. E às vezes a gente está falando de uma adolescência normal que traz essas particularidades somado com tudo que a Aline tem Com tem todo o trazido, ambiente, que o contexto. é uma desorganização ambiental mesmo, assim, né? Familiar. A nível familiar. Eu lembro de um caso que a gente estava discutindo e que a família reclamava muito que o adolescente não comia direito. Só que aí você conversando com a família, ninguém comia em casa. O pai comia no trabalho, a mãe no dela, chegava em casa à noite, fazia o que tinha ali, um pão, pedia um lanche, enfim, mas cobrando que o adolescente tivesse uma nutrição regrada. Ele não vai ter. Né? Não tinha isso nem em casa. Se ele quisesse chegar na casa dele e falar, ó, vou ter uma alimentação saudável, agora ele não tinha. Né? Mas isso era cobrado dele. Então, eu acho que a gente precisa entender também quando faz parte de um desenvolvimento que é esperado e a gente tenta colocar dentro de um transtorno, né? Acho que entender isso. Existem os transtornos do impulso intermitente, né? Que a pessoa tem, de fato, mesmo uma dificuldade ali, né? Nesse controle inibitório, mas nem tudo está dentro de um transtorno. E eu acho que uma preocupação, a gente falando, né, das crianças e adolescentes, muito comum,
dos pais é a questão dos jogos e os jogos mais violentos, os jogos de tiro, GTA, enfim, que é muito comum. Acho que principalmente menino, mas meninas também, foram inseridos em algum momento em algum jogo, jogaram alguma vez. E a preocupação tornam as crianças, os adolescentes mais violentos? Não tornam? Qual que é o impacto? Tirando as horas de jogo, vamos pensar no conteúdo do jogo. O que a gente sabe hoje sobre isso? E aí, historicamente, você falando, eu lembro da minha infância. O brinquedo que a gente gostava de ganhar era uma arma. Uma arminha de brinquedo. Tinha, na época, uma arma de espoleta que fazia um barulhinho, né? Espoletinha vermelha, né? Eu E lembro. a gente brincava em Campos do Jordão, passei minha infância em Campos do Jordão, né? Mocinho bandido. E era, acho que até certo ponto, saudável, mas claro que a gente precisa ter cuidado. E aí, queria saber dessa opinião de vocês, né? Esse tipo de brincadeira se incentiva a violência ou não. Mas eu acho que a gente tem também, quando traz esse assunto, a gente está pensando também numa mudança cultural, né? Quando você fala na sua história, eu fico pensando que talvez, possivelmente, você tivesse um controle externo muito maior e orientação muito mais de perto. Então, você não podia chegar na sua casa e ficar tirando essa espoletinha na cara dos seus pais o tempo todo, né? Tinha um Porque controle. fazia barulho, né? Exatamente, de onde pode, como pode, né? E existia um certo controle muito mais supervisionado, vamos dizer assim. Coisa que no computador, nos games, se perde. Muitas vezes, né, como já foi até trazido, a criança fica lá, assim, não tá me dando trabalho, tá lá quietinho, jogando e tal. Só que não tem esse controle externo, né? Dessas regras, dessas orientações. E aí o adolescente, ele vai crescendo, né? Nessa cultura de violência e vai entendendo que é ok, que tá normal, né? Que isso faz parte do dia a dia, que é possível, né? E que é assim que a gente resolve, né? Você tá na minha frente, eu te atropelo e acabou. Vida que segue, né? Então você vai também introjetando experiências, né? E normas que são distorcidas, né? Porque você não tem uma orientação externa que é esperada nessa fase. Então essas crenças, esses valores, eles já vêm chegando distorcidos. Você não tem ali alguém que vai modelar isso, né? Que vai dizer, olha, isso aqui tá ok, isso não tá. E com quem que se divide isso hoje em dia, né? Com outro colega, provavelmente, que também atropela, que também mata e que também tá tudo bem, né? Você seguir transgredindo regras. E aí, quando a gente pensa nessa questão de transgredir, né, vão ter adolescentes que vão ter condições, né, pensando assim a nível de estrutura, de fazer essa diferenciação por si só e por outros, né, ambientes que vivem, com outras pessoas que acabam conversando, né, com suas interações sociais. Mas se você pensa, por exemplo, num adolescente que já tem um TOD, né, que é um transtorno opositor desafiador, e ainda inserido nesse contexto, você dá a faca e o queijo na mão, né, para ir agravando, né? Sim, o quanto o ambiente ele influencia. Então, não só dentro de casa, mas os grupos, né, na escola, na comunidade. Então, porque a gente precisa pensar, inclusive, assim, não só o uso de substâncias, mas a questão dos jogos. O quanto isso vai ter de influência externa mesmo, como o Rogério está falando. Então, eu posso ter a predisposição genética para desenvolver, mas é muito o ambiente que eu estou inserido. Então, se eu tenho já uma predisposição para o desenvolvimento do TOD, e aí eu tenho atividades que vão alimentar esse comportamento, então a tendência realmente é a não vir só o TOD. Que a gente sempre precisa pensar que infelizmente, né, hoje em dia tem sempre uma comorbidade associada. O TOD é o transtorno opositor desafiador. E aí, assim, o que a gente também precisa, eu acho que é importante, assim, o quanto todo mundo quer um diagnóstico, né, dessa criança, desse adolescente. Claro, é libertador você ter o diagnóstico, eu vejo isso muito nos transtornos de neurodesenvolvimento, até por conta das medicações. Mas tem coisa que é isso, é do desenvolvimento. E por isso precisa ter critério. Então, eu acho que é um ponto, nem todo mundo que joga vai ser violento. Exato.
E se o seu filho joga, oriente, né? O que pode, o que não pode, porque é isso. O cérebro dele tá maturando, ele ainda tá entendendo o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. E é o dever dos pais orientar. Orientar e supervisionar, E né? supervisionar. Saber o que estão fazendo ali, né? Porque é interessante quando a gente fala do diagnóstico, mas até mesmo a Alessandra Dil esteve conosco aqui falando da importância da prevenção. Então, a prevenção ela vem antes do diagnóstico. E aí a gente precisa olhar para o indivíduo, que pode ser geneticamente suscetível a desenvolver um transtorno desse tipo. O ambiente, que aí é facilitador e muitas vezes gatilho. Né? Então, a gente tem que ter esse olhar preventivo. E o que a gente está assistindo é pessoas com problemas em função desse tipo de exposição a esses jogos. E tem uma situação, assim, que me chamou muito a atenção, né? Ultimamente tem chegado muito transtornos por conta de jogos no consultório. E eu fiquei, assim, bastante impactado de ver como essas pessoas têm chegado muito mais prejudicadas, às vezes, inclusive, que usuários de crack. Usuário de crack, você vê o prejuízo muito físico. Você olha, tá característico, né? Ele tá muitas vezes ali no semáforo, tá lá na Cracolândia. Ele tem um perfil que você identifica fora, né? Olhando assim. Eu tenho atendido alguns casos que os prejuízos psicológicos, né, funcionais, eles são muito mais impactantes que um usuário de crack, com tentativas recorrentes de suicídio, com ideação suicídio, né, com uma angústia que você muitas vezes ali passa uma sessão, né, tem casos que eu tenho atendido mais de uma vez na semana, que você passa uma sessão só para dar lugar para aquela angústia da pessoa, ela está assim, engasgada de tanta angústia. Eu nunca tinha visto casos assim na dependência química. E olha que eu trabalho com dependência química já tem mais de 15 anos, né? E eu nunca tinha visto casos assim tão impactantes, né? Com tanta angústia, com tantas tentativas de suicídio como esses que têm aparecido. Tem um caso, né? E que eu vou controlando a questão da prevenção à recaída, né, no controle do jogo, e que eu sugeri para a gente começar 1 minuto no horário de risco, ficar sem o celular, porque tem o horário de risco do jogo, né? Eu sugeri a gente começar com 1 minuto e depois conversar como é que foi, e a partir daí a gente ir aumentando. Só de propor 1 minuto, a pessoa entrou em crise na sessão. 1 minuto, né? Muito semelhante à dependência química, à abstinência, de propor, o paciente entra em ansiedade de pensar em parar de usar. Exatamente. E aí, mesmo coisa, parar aquele comportamento, ele já entra no estado de ansiedade. Então, esse é um dos sintomas, né? Compartilhe um pouquinho com a gente sobre os sintomas da dependência dos jogos online. Os sintomas também são bastante parecidos, né? Então, a pessoa vai ter a fissura, né? Como pensando nesse caso, né? Mais grave, assim. A pessoa não consegue chegar num lugar, né, dentro da sessão para a gente pensar em outras possibilidades, como a Aline está trazendo, por conta da fissura. É só pensando em jogar o tempo todo e no que está perdendo porque não está jogando. Né? Então, traz bastante esse pensamento de que eu estou perdendo se eu não estou fazendo essa atividade nesse momento. Consequentemente, eu preciso fazer. Então, você tem uma fissura importante e que também apresenta sintomas físicos. Né? A pessoa apresenta tremedeira, né? Sudorese, né? E assim, e muito intenso. Sintomas de abstinência. Sintomas de abstinência, como eu estava falando. Eu nunca vi um caso assim em usuários, né, de substâncias. Né? Tudo bem que eu trabalhei em lugares, no consultório, que às vezes já chega um pouco mais organizado, passou um período de abstinência, né? Enfim, mas mesmo assim, nunca peguei como esses casos, né? Então, o isolamento, né? A pessoa se isolar, né? E restringindo o repertório por conta do jogo, ficar única e exclusivamente, né? Vivendo ali por conta do jogo, problemas pessoais, problemas sociais, problemas financeiros, né, que a pessoa apresenta. E aí a gente vai vendo a questão das comorbidades também, porque a pessoa ela tem consciência do que ela está fazendo, está prejudicando, mas ela não tem o controle inibitório para aquilo. Né? Nisso, ela começa a ficar muito ansiosa.
Então, quando a gente pensa nos transtornos comportamentais, o que a gente tem de mais comum ali das comorbidades é ansiedade, depressão e ideação suicida. Então, essa percepção de que eu estou fazendo algo, que eu entendo que eu estou me prejudicando, que eu estou prejudicando terceiros e que eu não tenho controle, vai aumentando essa ansiedade, né? E, então, essa ansiedade, né? Essa Aí se fissura, esses torna sintomas de angústia. abstinência, isso são critérios, né? Que vão aparecendo aí nesse processo todo. Das dependências comportamentais, tem alguma outra que é mais similar a essa de jogos? Compulsão por compras, Por né? compras. Por sexo, Uhum. por compras, por sexo. Sim. E que quando a gente pensa no tratamento, fica um pouco mais, pelo menos na minha visão, né? Um pouco mais difícil, porque como é que você, transtorno alimentar, compras e sexo, como é que você vai falar, você nunca mais vai comer, você nunca mais vai transar, você nunca mais vai comprar nada? Como você Tem faz uma como. abstinência Tem disso? como, né? Faz parte do nosso dia a dia comer, comprar e transar, né? É do ser humano isso. Como é que você retira isso? Então, você vai fazer um trabalho, né? De um controle com a pessoa na atividade. Isso dificulta um pouco, né? No nosso trabalho, a gente vai pensar muito nas distorções cognitivas, né? Que a pessoa apresenta, por exemplo, no jogo, né? As distorções que aparecem eu não ganhei dessa vez, mas da próxima vez eu vou ganhar, Sempre assim. né? Na Nas próxima vez eu vou apostas ganhar, também. isso. Na próxima eu vou conseguir ganhar, né? Agora tá mais perto, eu perdi por pouco. Então a pessoa vai fazendo distorções e que a gente precisa trabalhar, né? Trabalhar a motivação também para que a pessoa consiga dar o primeiro passo, né? Que assim como nos grupos de mútua ajuda, é admitir que ela tem um problema, né? E que está se agravando ali por conta das apostas, do jogo, das telas, enfim. E a partir daí trabalhar essa motivação para que ela possa, né, conseguir iniciar um trabalho até de olhar para essas distorções, né? Daí a gente usa muito da entrevista motivacional também, né? Da Psicoeducação. psicoeducação para a gente conseguir dar um início nesse tratamento, assim. E a gente não está falando de uma coisa simples, né? Esse início não é só assim, vamos começar agora? Não, né? E um outro ponto só para fechar aqui, que eu acho importantíssimo também a gente falar, né? É que existem grupos de mútua ajuda, Muito bom. Online. Muito bom. né? Online, presencial, para as pessoas que têm problemas com jogos, né? Então, a gente tem os jogadores anônimos, né? Que ele tem o início lá em 57, acho que na Califórnia, se eu não me engano, né? Aqui no Brasil, acho que o primeiro grupo foi em 93, né, em 23 de março de 93, se eu não me engano, mas que também já é algo que a gente tem falado muito disso agora, mas que já existe há um bom tempo, esses grupos existem, e também tem os grupos, como todos os outros, né, o AA, o NA, que são vertentes para as famílias, que eu acho que é importantíssimo a gente divulgar isso, né? Então é o JA, é o conhecido JA, Jogadores Anônimos. E falando dos grupos anônimos, todas essas compulsividades que a gente está falando aqui pode ser tratada também em grupos anônimos. E eu queria chamar a atenção de outro aspecto, que é o diagnóstico precoce. Então, a prevenção primária é evitar o início. Mas, como você falou, você não vai evitar de comer, comprar e ter relação sexual. Mas, quando isso já começa a apresentar alguns prejuízos, aí é o diagnóstico precoce para minimizar os prejuízos. Se não chega nessa fase que você mencionou, em que a pessoa está totalmente desestruturada, dominada pelo comportamento, com graves prejuízos físicos, emocionais, sociais, financeiros. E aí fica muito mais difícil tratar e os prejuízos muito maiores, e aí precisa trabalhar todo o mecanismo de reabilitação, reinserção social dessa pessoa. Então, quanto mais cedo fizermos o diagnóstico, melhor. E aí que a Aline falou da psicoeducação, aliás, esse é o nosso papel aqui, levar essa informação, olha, cuidado, porque esse diagnóstico precoce vai minimizar problemas lá na frente. Então, se a pessoa já está com uma evidência de que ela está perdendo muito tempo, perdendo muito dinheiro com um determinado comportamento, cuidado, peça ajuda, ajuda profissional, temos os grupos anônimos, informação, né? Aliás, aqui nós estamos abertos à informação, tirar dúvidas para a gente
melhorar a saúde mental das pessoas. E com um olhar empático, sem julgamento, que eu acho que isso é o mais importante. E que a família às vezes não consegue, porque ela fala, putz, de novo, né? De novo você gastou, de novo a gente tá endividado, olha essa bola de neve. E às vezes a família, lógico, fica angustiada também, porque não consegue controlar aquele comportamento, mas acaba não sendo um lugar de acolhimento e de tratamento. Sim. E também acho que entender que no lugar da família, a gente precisa também validar no sentido de que é mesmo difícil você Sim. viver essa situação, né? Por exemplo, tem adolescentes que gastam o aluguel do mês, né? No jogo. Pega o cartão dos pais escondido e gasta o aluguel do mês. Isso traz um prejuízo, né, assim, muito grande para a família. Então, isso dificulta também nesse olhar, né, mais empático, mais acolhedor, e que a gente tem que fazer um trabalho muito grande ali, né? Porque a gente, ao mesmo tempo que a gente valida, a gente não pode validar demais a ponto de cair nessa parte moralista. Tá tudo bem. Não tá tudo bem. Não tá, né? Mas também a gente tem que entender que a gente precisa dar esse acolhimento, porque a pessoa também está no sofrimento. Entender a complexidade desse comportamento, que não é só se ela quiser, ela para. É muito mais complexo. E coisas que mantêm esse comportamento ali. E um outro dado que eu acho que é interessante, pensando na prevenção, né? É claro que vale para todos, mas, por exemplo, os dados do Lenad mostrou, né, que jovens do sexo masculino jogam mais. E aí, a gente estava até conversando, né? E as meninas ficam mais em redes sociais, né? A dependência das meninas é mais em redes sociais e os meninos mais em jogos. Não que as meninas não joguem, né? Mas existe mais... Uma prevalência. Essa prevalência. E talvez as Maior, meninas, né? talvez por compras, se a gente for pensar. Possivelmente. Não sei. Mas aí já dá pra gente pensar um pouco em quem tem, né, filhos adolescentes homens, Isso vai olhar. supervisionar Que vai olhar. mais, né, ficar mais atento, porque é um dado que tá aí, é um dado brasileiro. O Lenad, né, são dados aqui nossos, né? E atualizados Nosso agora. país, acabou de sair. Que acabou de assim. sair. Então a gente tem que ter esse olhar, sim. E também pensando nos transtornos de neurodesenvolvimento. Então, TDAH, o TEA, da questão da cognição social. Ficar no computador e jogar, mesmo em grupos. Eu jogo, eu tô jogando num grupo meus online, amigos. mas tá online. Isso. Então, essa parte não deixa de ser um isolamento também. E o quanto a atenção, ela tá ali focada no jogo, né? Olha o tempo de tela. Eu já tive um caso de um adolescente que ficou mais de 24 horas jogando. Tudo bem, era férias, mas mais de 24 horas. É um adolescente que tem TDAH. Então, o TDAH, ele já tem, por base ali do próprio transtorno, um prejuízo de funções executivas. Eu acho que também, então, pensando nas compulsões comportamentais que têm padrões parecidos, então as compras, talvez alimentar, Os jogos, sexo. amor patológico, sexo, exercício. sexo. Sim. Tem bronzeamento, né? Tava em estudos bronzeamento também, né? artificial. Questão da aparência, né? Do descuidado excessivo com a aparência. Parece que está sempre fazendo algum procedimento para tentar melhorar. Mas acho que a gente poderia dar uma pincelada em cada um. E eu acho que, assim, dessas coisas que a gente não pode não fazer. Então, que é as compras, o sexo e, esqueci o outro. Alimentação. De forma prática, como é que a gente pode ajudar as pessoas? Aí eu vou pensar dentro da área da psicologia, né? Daí a Aline complementa ali. Primeiro, acho que sempre o primeiro passo é trabalhar a motivação da pessoa para que ela entenda que existe um comportamento ali que está exacerbado. E que ela precisa cuidar disso. Reconhecer. Reconhecer isso. Porque senão a gente não caminha a partir daí, né? E depois trabalhar bastante na questão das distorções que a pessoa faz, né, relacionadas a esse comportamento. Porque esse comportamento, ele vem, né, eu vou falar de uma forma mais genérica, mas muito
parecido com o toque, né? Quando a gente pensa no transtorno obsessivo compulsivo, você tem um pensamento que é persistente, que é obsessivo, né? E quando você tem um comportamento ali, você tem um alívio, né? Então, por isso que o comportamento ele se repete. Você vai tendo alívios conforme você vai se comportando de determinada maneira, né? E que no toque muitas vezes nem tem relação do comportamento com a obsessão ali, né? Então isso fica muito parecido. Quando a gente pensa nesse trabalho, né, para os jogos, para o sexo, para a comida, né, para a alimentação, para as compras, enfim, a gente tem que trabalhar as distorções que estão ligadas a esse comportamento e que vai fazendo a manutenção. A manutenção se dá a partir da distorção cognitiva que a pessoa faz. Tá? Então, a gente precisa identificar essas distorções, precisa identificar, né, o quanto que tem emoções ligadas a essas distorções, para a gente trabalhar também essas emoções e não esquecer de trabalhar o que está de base. Porque muitas vezes a distorção veio por uma base, que é um humor mais deprimido, né? Então, é uma ansiedade. Às vezes você tem um outro transtorno de base que vai auxiliando na distorção desse pensamento, né, e que vai gerando comportamento. Então, eu acho que tem alguns passos, né? Você ir trabalhando a motivação, você, depois da motivação, entender quais são essas distorções cognitivas que a pessoa faz e depois ir trabalhando estratégias de prevenção para a recaída, né, desse comportamento. Você instrumentalizar o sujeito para que ele tenha, no momento em que ele precisa tomar uma ação de não comer, uma ação de não transar de forma compulsiva, enfim, qual instrumento ele vai usar, né? Então, se você não instrumentaliza, a pessoa sozinha ela não dá conta. Se ela soubesse, ela não procurava a gente, né? Então, você precisa fazer essa instrumentalização, né, de dar recursos para a pessoa para que ela possa utilizar nos momentos em que ela está mais fragilizada, nos momentos que ela tem fissura. Por exemplo, como que ela vai lidar com a fissura? Né? Como é que ela vai controlar a fissura? E antes disso, como é que eu identifico que eu estou caminhando para uma fissura? Porque eu trabalhar a fissura na hora da fissura, às vezes eu não dou conta. Já está lá, né? Já está no sujeito e às vezes ele não dá conta. Então, assim, quais são os gatilhos, quais são os sentimentos, quais são comportamentos que eu vou tendo e que eu consigo identificar que sempre que acontece isso, provavelmente eu estou caminhando para uma fissura. Então, o que eu posso usar agora para eu não chegar lá? Porque a hora que eu chego lá fica mais difícil. Não fica impossível, mas fica mais difícil, né? Então, a gente tem que ir trabalhando dessa forma. Mas nessas dependências especificamente, a gente tem um componente, né, que vai dificultando por conta disso. São coisas que estão no nosso dia a dia, né? Então, fazer trabalhos, por exemplo, na alimentação, né? O bolo inteiro é uma fatia, ele tem o mesmo gosto. Né? Vamos experimentar, né? Vamos fazer um prato menor, mais diverso. Vamos mastigar mais, vamos sentir o sabor, vamos, né, deglutir, vamos saborear aquilo ali. Estar né? presente no momento E também, da por alimentação. exemplo, identificando, eu estou com fome ou eu estou com ansiedade? Né? Que alimento que eu estou comendo porque eu estou com fome e que alimento que eu estou comendo porque eu estou ansioso, né? E isso, a gente falando aqui, parece simples, mas para a pessoa que tem o transtorno, ela não identifica assim. Ela só come. Se é ansiedade, Porque é se é automático. fome. É automático. Né? Então, é todo um É trabalho automático. de conscientização, como você falou da questão da atenção no momento presente. Como é bonito de ver esse trabalho tanto da psicologia quanto da terapia ocupacional. Assim, quando a TO entra, né? Então, assim, a primeira intervenção é a avaliação. E aí, a avaliação não só da parte cognitiva e funcional, mas também da rotina, dos hábitos, dos interesses dessa pessoa, porque tá muito associada ao hábito. Então, é aquilo que eu tenho automático. Então, o primeiro é a avaliação, a psicoeducação. Eu preciso psicoeducar esse paciente. Eu quero ver também que fase dali motivacional ele se encontra. Ele está pré-contemplativo, ele realmente tem ali o desejo, então, ou ele está né, ele tá pré-contemplativo ou Pré-contemplativo ele não quer mudar.
Ele tá Resistente à mudança. à mudança. Então, contemplativo é quando ele já tá consciente que ele tem o prejuízo e que ele precisa de ajuda, busca ajuda. Porque muitas vezes ele vem porque a família quer que ele... Então, assim, eu preciso avaliar como que tá a motivação, né, desse paciente, a iniciativa dele para iniciar o tratamento. Porque ainda mais dentro da TO, ele é prático. Se ele não fizer, vai aparecer, né? Então, não tá ligado com a parte emocional, mas é muito com a execução a mudança vai aparecer ali na semana, na rotina. Então, a avaliação, ela é constante. Então, não só no início, claro, no início, para a gente avaliar e pensar nas intervenções, que também o meu olhar é muito dentro da TCC, porque não tem como também recortar a parte das distorções cognitivas, porque eu preciso ter esse olhar para saber quando que ele está se sabotando ou não, né, para fazer as pontuações ali para ele, já para mudança, e olhar esses hábitos. Então, comer está relacionado, a parte sexual, de relacionamento. Então, até como ele vê o sexo, né? Como que ele se relaciona com o outro, como que são as relações interpessoais dele, a parte de exercício físico. Então, assim, todos esses hábitos, eles precisam ser avaliados. E aí, a questão de risco. Então, qual é o gatilho que eu costumo trabalhar muito assim, com planilhas, com anotações. Então, eu tenho pacientes que, eu posso fazer no bloco de notas? Pode, mas eu gosto que realmente anote. Né? Tira foto, me manda, monitoramento do humor. Então, principalmente assim, no começo, eu quero que você escreva para mim todos os dias, no final do dia, como foi o seu dia? Para também trabalhar a questão do mindfulness. Eu trabalho muito com mindfulness. Então, vamos lá. É atenção presente não só através da respiração. Vai lavar a louça? Lava a sua louça. Para de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Não ouve, né? Nada. Não coloca música. Não ouve nem nada no YouTube. Não assiste nada. Atenção no momento presente. Já para você trabalhar a parte cognitiva. Né? Eu estou trabalhando com funções executivas ali. O meu foco acaba sempre sendo em funções executivas. Só que a gente não pode esquecer que funções executivas está no topo, se a gente pensar numa tríade cognitiva. A memória está no meio, mas a atenção está na base. Ele não memoriza porque a atenção está prejudicada. E aonde que tem que estar a minha atenção? Naquela tarefa que eu estou desempenhando. Tem que estar só para aquilo. Então, é essa organização ali, planejamento, então, funções executivas. Então, como ele se planeja, como ele se organiza ao longo da semana, como que é o gerenciamento do tempo dele, o que é gatilho para ele. Então, que horas que eu tenho mais compulsão por comida? Então, vamos olhar esse horário? O que dá para ser feito? O que a gente pode pensar em algo para te proteger? Que a gente precisa também avaliar quais são os fatores de risco e de proteção para esse paciente. Perfeito. Então, o que leva ele para comer demais, ou para buscar mais sexo, ou para jogar mais, e o que eu protejo. Então, se a gente for pensar em jogos, não ter notificação no celular, tirar os aplicativos, talvez não ter o aplicativo do banco, o que dá para ser feito ali para a gente conseguir diminuir e proteger. E aí é muito individual, é de cada um. Mas eu acho que você falou o se perceber é muito importante, fazer essa triagem. É quando eu tô triste que eu como? É quando eu tô triste que eu compro? Então, será que tem outras formas de eu lidar com essa tristeza? Porque aí entra nisso que o Rogério falou. O que tá na base? Porque, de repente, assim, é um humor deprimido, é o isolamento, é o tédio, né, que leva para isso. Então, peraí, eu tenho que tomar cuidado. Então, se é o tédio, o que eu tenho que fazer para não ficar entediado? Só que aí também eu não posso ficar ocupado o tempo todo. E essas ocupações, elas precisam ter sentido para mim. Então, é buscar prazer em coisas novas ou em algo que eu já fazia para eu resgatar. Uma atividade física. Uma atividade física. Mas aí, vamos lá, o adolescente que tá sobrepeso, que nunca fez atividade física. Como que eu insiro ele numa atividade nova? Sim. E também, eu acho que quando a gente pensa num comportamento compulsivo, a gente está pensando em algo rápido,
né? E de qualquer jeito, assim. A questão é fazer, não é como se faz. Eu preciso repetir o comportamento, né? Então, é redesenhar isso, por exemplo, no sexo. Não é ir lá simplesmente fazer o ato e próximo, né? Mas como se faz, como se dá essa relação, né? Como é que você também proporciona prazer para o outro, como é que você se reeduca dentro da atividade. Quando a gente pensa nessas que não pode, por exemplo, Sim. não existir, né? Não posso deixar de comer, eu não vou deixar de transar. Então, como é que eu redesenho isso, né, na minha cabeça para que eu faça de uma forma que eu não tenha agilidade, né? Porque a compulsão, ela tá ligada à agilidade. Precisa ser rápido para ter uma nova repetição, né? Então, como é que eu redesenho isso para que eu continue tendo prazer ali, para que eu continue fazendo, mas que isso seja feito de uma outra forma, né? E com qualidade, né? Sem a necessidade da repetição depois. Né? Então, tem que ter, né, essa forma de redesenhar essas situações. E assim, uma coisa importante também é pensar, eu tô olhando para a questão do impulso, desse retorno imediato. Então, as metas, eu tento ter cuidado quando eu falo de meta com o paciente, porque daí parece que é uma coisa que ele necessariamente precisa cumprir. Mas assim, só pra gente pensar, elas precisam ser realistas, precisam ser alcançáveis, né? Possíveis. Então, o que dá pra ser feito? Eu quero engajar esse paciente. Eu quero que ele tenha sucesso. Então, não dá pra eu pensar algo lá na frente, né? Então, inicialmente eu comentei com você, né, de um caso que era compulsão por compras e... eu vou ficar fiz um propósito com Deus, vou ficar 3 meses sem fazer compras. Tá, então Vamos começar lá. com 3 dias? Vamos voltar, Uma semana? né? Ó, vamos diminuir isso. Porque eu quero que ela tenha sucesso. Eu quero que ela consiga. A estratégia é o quê? Vamos colocar todas vamos anotar. O que é prioridade? Você realmente precisa comprar isso. Eu quero que, né, o que é urgência, eu tenho uma tabelinha de prioridades. Então, o que é urgência, emergência, você vai escrever. O que é urgente? Então, eu preciso da bota para ir, né, no rodeio. Então, quantas botas eu tenho? Olha o seu armário. Olha quantas o seu armário. peças você tem daquela. Quantas peças você tem? Anota. Então, é o concreto. Então, ali é a execução. Então, eu quero que ela tenha sucesso, eu quero que ela se sinta capaz com autonomia. Então, vamos 3 dias, 7 dias, conclui. Para daí a gente progressivamente aumentando. E aí a gente também precisa pensar que as intervenções, o tratamento, ele não segue uma linha reta. Então, eu posso ter sucesso e aí esse paciente ele pode ter uma piora e aí de novo a gente recomeça. Então, é em ciclos, né? É cíclica. E a motivação dele é cíclica. Então, eu preciso também tomar cuidado com a minha expectativa. E porque ele está aprendendo tudo isso, aprendendo a lidar de outra forma com algo que ele não pode deixar de fazer. Então, vai ser um processo mesmo. E às vezes esse tempo, né? 3 dias, tá? 7 dias. Enquanto isso, eu estou trabalhando as crenças, eu estou tendo tempo para trabalhar outras questões, para daí ela conseguir aprender a lidar com isso de forma diferente. É importante reconhecer as vulnerabilidades e até fazendo um paralelo com os grupos anônimos de dependência química, que eles falam dos evites, pessoas, lugares e hábitos de ativa. Então, é importante também evitar pessoas, lugares e hábitos de ativa desses gatilhos para a dependência comportamental. Então, eu fico lembrando, eu tive um paciente que ele tinha compulsão por sexo com garotas de programa. Então, a recomendação era não passar nas vias em que ele ia se encontrar com essas pessoas. E é interessante que, recentemente, eu atendi uma pessoa que ela chegou e falou, olha, identifiquei que eu tenho um problema por compras. Só que não foi algo que eu aprendi na faculdade, nunca foi algo que eu estudei. E aí eu falei, bom, na hora, né, de pensar o que eu vou fazer para dar uma resposta rápida para a pessoa. E aí eu lembrei da dependência química. Eu falei, bom, a minha visão é algo que tem mecanismos bem semelhantes. E por conviver com meu pai, assistir várias aulas e palestras dele, eu aprendi um pouco sobre como lidar com isso. E eu lembrei então, se o dependente químico, uma primeira orientação é evitar o lugar que ele consome, né, que ele compra. Então, bom, vamos evitar ir no shopping essa semana, que tal?
essa semana, né? E aos poucos eu falei, não, então agora eu preciso estudar mais, eu preciso desse tempo. Vamos convidar a Aline e o Rogério, né, para conversar. E aí é estabelecendo junto com o paciente, porque é isso, é fácil. É um combinado. É fácil você falar assim, olha, eu quero que a sua rotina seja organizada, então vamos olhar para todas as áreas da sua vida e vamos deixar uma coisa ideal? Não, mas é para a realidade. O que é possível para que ela faça? Então, tendo esses ajustes toda semana, e as crenças, essas distorções, elas vão aparecendo, e é por isso que a gente tem que ter esse conhecimento, para na hora você falar, peraí, vamos analisar isso daí, né? Trabalhou isso em terapia, olha, será que não pode ser uma autossabotagem? Porque isso aparece no processo terapêutico e faz parte da psicoeducação. Também o paciente ele se conhecer, né? O autoconhecimento. Então, aquilo que pode me levar para o risco, aquilo que me angustia, aquilo que me deixa mais ansioso ou que me deprime. O tipo de relação, a busca também por relacionamentos. Então, é um processo que você, né, o paciente vai se conhecendo também ali junto com você. E o vínculo, né, a confiança. E até aí falando também do tratamento, ontem a gente estava conversando um pouco, né, sobre o que a gente ia falar hoje. E a gente começou o episódio falando do sistema de recompensa, de prazer dopaminérgico. E eu acho que a gente, até hoje, no uso das redes sociais mesmo, né? Uma coisa que está no nosso dia a dia, seja com prejuízos maiores ou menores, mas está. E como, sim, o sentir prazer é importante, mas eu acho que quando a gente vai recebendo essas pequenas doses, a gente vai talvez desensibilizando o prazer em outras coisas, né? Então, talvez uma parte do tratamento seja também aprender a ter prazer de outras formas. E aí, até você deu o exemplo da contemplação. A gente pode falar um pouco sobre essas outras formas de ter prazer? Aliás, uma forma de ter prazer é essa mesa aqui com pessoas, né? Muito agradáveis, amigos queridos. Então, eu acho que é isso. Eu acho excelente sua pergunta, né? Porque eu acho que muda o foco do que é prazer, do que é satisfação, do que é realização, felicidade, propósito. E aproveitando, né, que você trouxe a questão da mesa, uma das coisas que nós fazemos no tratamento é exatamente isso, é resgatar esses vínculos. Porque na compulsão, né, na dependência, a pessoa se isola. E ela vai deixando vínculos que eram importantes, vínculos que eram protetivos, para ficar exclusivamente, né, ali no comportamento da dependência. Enfim. Então, uma das coisas que trabalhamos é o resgate dos vínculos saudáveis, né? Trazer de novo os amigos que tinham, né, que eram mais próximos para perto, né? E óbvio que sempre fazendo essa avaliação, né? O amigo é um amigo de fato que é um vínculo protetivo, que vai ajudar, né? Os familiares, enfim, locais que a pessoa costumava a frequentar, que eram locais saudáveis, né? Academias, rodas de amigos bacana, né? Um parque, enfim, seja lá qual for, trazer de volta, né, para a rotina da pessoa esses locais como locais possíveis, né, e fazendo esses resgates. Então, inclusive, fazer um levantamento com a pessoa de atividades que ela já fez, já experimentou e que para ela foi importante, que ela gostou e que ela deixou de fazer, muitas vezes sem nem explicação. Nem sei porque eu parei, eu gostava e parei. Então, a gente começa esses resgates por esses lugares, né, que são, como a Aline trouxe, são significativos para a pessoa, que faz um sentido, enfim, para depois ir pensando em dar novas possibilidades, né? Uma coisa, às vezes, quando eu estou atendendo alguns pacientes, falam assim, tá bom, mas eu gostaria para fazer isso de encontrar alguém legal para me relacionar. Tá? Aí eu começo um trabalho também assim, então qual é o seu perfil? Quando você fala encontrar alguém, de quem você está falando? É qualquer pessoa? Abri a porta, encontrei alguém ali, vamos. Não, quem é essa pessoa? Então a gente define um perfil. Tá, onde essas pessoas estão? Exatamente, qual é o ambiente que ela está inserida? Ela está lá andando de skate, ela tá está no bar rock, ela tá está no pagode. Onde é que está a pessoa que você procura? Tá, então, que locais existem? Que pessoas podem ir com você, né?
E muitas vezes nesse processo, acho que também é importantíssimo falar que a gente pode usar do AT. Quando a pessoa tem vínculos muito fragilizados, né? Ou já tem uma construção onde tem raríssimos vínculos e às vezes está distante, né? Não tem com quem contar, você pode contar com o AT inicialmente. Até É um acompanhante acompanhamento terapêutico terapêutico. que pode, né, fazer esse papel de ressignificar esses locais com a pessoa. Então ele acompanha, ele ajuda, né? Ele vai instrumentalizando nas habilidades sociais para que a pessoa consiga, né, ir para esses locais saudáveis, fazer novas amizades, né? Selecionar pessoas que são pessoas que possivelmente vão trazer algum benefício nessa relação, né? Então, isso é parte que a gente faz no tratamento. Né? E assim, eu acho que é... Desculpa, a gente precisa pensar nesse resgate, mas a gente também precisa pensar nessa pessoa que não tem. Uma pessoa que talvez não tenha tido propósitos, né? E aí? É você construir junto. Uhum. Então, é você ensinar realmente, treinar essa pessoa a fazer algo simples, para contemplar coisas simples. Então, inserir também, claro, né, desde que ele tenha essa iniciativa, esse interesse, esteja engajado, o que é possível, né? Então, não é só esse resgate, mas o quanto também eu posso ensinar esse paciente a fazer algo novo, a criar algo novo, hábitos novos. Eu lembrei de uma situação com a Aline falando isso. Eu tive uma paciente que ela tinha, assim, pouquíssimos, né, contatos, enfim, e ia precisar começar desse zero, né? Eu falei, próximo à sua casa, tem algo que você gosta, né, ou que tem curiosidade? Porque daí eu trabalho bastante também com a curiosidade da pessoa. Eu falei, tem uma padariazinha na esquina que eu acho bonitinha. Então, a gente vai começar indo na padaria. Você vai começar dando bom dia para a pessoa que vende pão. Né? A partir daí, hoje, você vai tomar um café lá. Tá? Então, a gente começa aos poucos, né? Assim, mas por que eu vou tomar um café? Foi uma pergunta que fez, mas eu vou tomar um café, vai me ajudar o quê? Em observar o ambiente, ver as pessoas que entram ali, a selecionar. Então, tem várias coisas que a gente pode fazer a partir de um café. Né? Então, mas você começa esse passo a passo. Você não vai falar, tá bom, vai no Hop Hari. Você não vai lá, né? Não sai de casa, tem recursos super parcos, assim, né? Então, a gente começa ali bem de leve. Que lugar próximo a você gosta da padaria? Então, vamos lá. Vamos começar dando bom dia, que é um treinamento de habilidades. De habilidades Né? sociais. De você iniciar uma conversa, de você, né, ser assertivo, de você ter educação com o próximo, enfim. Então, a gente começa devagarzinho. Só que a gente tem que pensar que quantas horas essa pessoa vive na semana e ela passa uma com a gente. Né? Então, é um trabalho que ele também é lento por conta não só de todo o processo que tem ali, né, nesse momento terapêutico, mas também você tem uma limitação de tempo. Né? A pessoa passa 1 hora ali com a gente. Para você fazer todo esse trabalho. Ótimo Né? esclarecimento, porque esse resultado é médio e longo prazo mesmo. Você vê um treinamento de habilidade social, e dos capítulos que eu mais gostei quando eu fiz o curso de terapia cognitivo-comportamental foi o treinamento de habilidades sociais, que me ajudou muito como pessoa. Porque a gente pensa que é intuitivo, que a gente já nasce sabendo. Não. E não é assim, né? Até o Rogério trouxe essa questão da padaria, então, como inserir uma atividade física? Vamos pensar em algo coletivo também, já que eu preciso trabalhar essa parte social. Na natação, em atividades que sejam coletivas. O que dá para ser feito dentro da comunidade, dentro da igreja, por exemplo? Como que eu posso ser mais participativo? Para a gente já começar a fazer esse tipo de treinamento. E a família também estar inserida nisso. E assim, eu gosto muito de ter essa locução, né, essa interlocução com a família. Porque às vezes o paciente traz, não, a minha rotina é assim, os meus hábitos são esses, a família traz outro. Isso. Então, não, ele não tá dormindo, tá dormindo mais do que tá dizendo que tá dormindo. Então, assim, é interessante porque até quando você colhe, né, essas informações, e na primeira semana, assim, quando o paciente vem para mim, é mais difícil, porque daí eu peço que anote tudo. Então, eu tinha uma paciente que ela falou no começo, não, a minha alimentação é saudável, eu tomo remédio no horário, eu durmo tanto, tal. Chegou na segunda semana, ela falou, Aline,
tinha dia que eu não tomava o remédio. Traz Então, pra assim, consciência. traz para consciência. Então, assim, o quanto estar presente nas tarefas do dia a dia é primordial. Porque hoje, como que tá? Se a gente deixar, a gente é multitarefa, a gente acha que a gente tá fazendo tudo. Nossa, tô super produtiva. E na verdade. Legal. E ter satisfação nesses pequenos ganhos do cotidiano, de mudar Celebrar os pequenas hábitos, celebrar conquistas. pequenas Exatamente. conquistas. Exatamente. Muito bom. E que é muito individual, né? O que a conquista para você pode não ser para mim, né? E eu tenho que entender qual conquista me satisfaz. Que eu não vou comparar a minha conquista com a conquista do Neymar. É muito distante, né? Assim, não dá, entende? Então eu não posso... E isso acontece muito, né? Eu vejo os influencers, os jogadores, né? Os famosos, e eu quero ter aquela conquista. Né? E talvez mesmo que eu tivesse aquela, para mim não faz sentido, é a conquista deles, né? Então entender que cada conquista é muito individual e muito particular. A minha é diferente de qualquer um de vocês aqui. E para uma pessoa, às vezes, com uma dificuldade específica, o ficar 3 dias sem fazer um comportamento compulsivo é uma conquista. E a gente precisa ensinar ela que isso é uma conquista, porque às vezes ela fica também focando lá só quando eu não tiver mais problema. Mas a gente está aqui isso é um problema, então 3 dias sem, boa, legal, vamos celebrar isso. É por isso que a questão do grupo também reforça, né? Então, só por hoje eu consegui, né? Eu consegui atingir aquilo que eu havia planejado. Eu consegui me organizar. Então, são essas pequenas mesmo conquistas que fazem a diferença, né? Sim. Muito bom, eu acho que a gente vai precisar de um episódio sobre dependência emocional e humor patológico. É um tema muito importante que cabe em um episódio só para isso, né? Claro. É muito bom. Então, infelizmente, a gente está aí caminhando para o final. E quero saber as considerações finais. Então, Su, e como as pessoas podem te encontrar? Eu atendo online, podem me encontrar no Instagram, Aline_Coraca. Eu acho que assim, esse espaço é muito produtivo, satisfatório. Eu acho que alcança não só os pacientes, mas as famílias de um modo geral, outros profissionais. Então, as dependências de um modo geral, elas estão vindo, considerada como uma praga, né? Acho que não me lembro quem foi o psiquiatra que acabou falando disso, não sei se foi o Dr. Carlos Salgado, que ele traz isso numa das literaturas, que é a nova praga da era, né? E a gente precisa trabalhar com prevenção. Então, quanto mais as famílias estarem cientes, né, de que muita coisa ainda pode aparecer e desencadear além desses jogos. Eu acho que olhar para os filhos, olhar para essas crianças, porque a prevenção ela começa, a gente acha que é na primeira infância, mas já é na gestação, né? A prevenção já começa ali na gestação, e ter esse olhar cuidadoso, né? E o primeiro sinal o primeiro ponto de interrogação é já buscar ajuda, sem julgamento. Eu acho que a prevenção acaba sendo pode até ser um outro podcast. Muito obrigada. Obrigado. Pelo espaço, falar um pouquinho da terapia ocupacional. Muito bom. Rogério, como as pessoas podem te encontrar e suas considerações finais? Tá bom. Vocês podem me encontrar também pelo Instagram, @rogerio.bosso, BOSSO. E acho que, como consideração final, né, falar para o pessoal que está nos assistindo, né, que se tem algum problema com jogo, né, com compulsões alimentares, sexo, não precisa ficar sofrendo sozinho. Tem ajuda, tem os grupos de mutuajuda, né, que são complementares, mas pode procurar uma avaliação psiquiátrica, uma avaliação psicológica, uma avaliação da TO, né, e tem profissionais, né, capacitados para ajudar e que não precisa ficar sofrendo sozinho, né, e chegando num ponto de angústia onde às vezes a ideia de tirar a vida seja a solução. Tem caminhos anteriores e são possíveis, o tratamento é possível. Eu acho que essa é a informação que eu gostaria de deixar para todos. Bom, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Já esperamos vocês para a próxima. Você.
Bom, eu adorei o episódio e é impressionante como vocês tratam de um tema tão complexo de uma maneira simples e acolhedora. Então, esse é o nossa proposta aqui. Você falou da importância da prevenção através da educação e esse é o objetivo do Entre Costas Podcast. Eu fiquei muito feliz, honrado com a presença de vocês. E vocês podem me encontrar nas mídias sociais, Dr. Carlos Henrique Costa, Instagram, Facebook, YouTube. Eu atendo na Clínica Semos, em Campo Limpo Paulista, e na Clínica Amorata, em Jundiaí. Bom, obrigada pela presença e participação de vocês. Vamos lá, esqueci no começo, mas se inscrevam no canal, deixem o like, compartilhem esse episódio. Às vezes a gente não sabe que uma pessoa está sofrendo com isso e tem sido cada vez mais comum, então compartilhe informações confiáveis de saúde, esse é o nosso propósito. Estamos também no Spotify. E as minhas considerações finais são... Eu acho que uma coisa que me pega muito, por mais que todos tenham a sua importância, o seu tratamento, mas tenho visto mais notícias sobre as apostas, né, as bets. Então a prevenção é: não instale aplicativo, não comece se você não começou. A gente precisa, eu acho que, se posicionar sobre a regulamentação. A gente precisa, na verdade, a minha opinião pessoal é que não deveria nem existir, né? Algo que não agrega, que não traz nada de bom para as pessoas. É um prazer que não vale a pena. A gente pode ter prazeres de outras formas, de forma muito mais saudável. Mas se você passa por isso, busque ajuda, tenha ajuda. E, de forma prática, eu acho que é contar mesmo com ajuda aí. E vocês podem me encontrar no Instagram como Marina Costa Psi, na Semos e na Morata. Então, hoje a Aline e o Rogério estiveram entre costas. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado, muito bom.